Ó, pessoal, a primeira pergunta aqui que a gente está conversando é como faço para ter um retorno da macro scexec SQL. Essa macro de prontidão, ela não te dá a opção de você conseguir um retorno da macro. Ela só serve para você executar comandos SQL ali, cláusulas SQL, em tempo de execução. Você executa um insert, executa um update, executa uma procedure, executa uma trigger, porém você não consegue ter o retorno disso. É realmente padrão dessa macro. Ela não foi implementada com essa feature. Mas não é o fim. Tem outra macro que vocês conhecem, mas talvez vocês ainda não tenham a ideia de que você consegue pegar um retorno usando ela, que é a macro SC lookup. A macro lookup muita gente usa para fazer simples selects, né? Você vai pegar uma informação lá no seu banco de dados e colocar uma variável, fazer algum cálculo ali interno, em tempo de back-end, e colocar lá no front. A ideia interessante da lookup é que como você pega um SQL, passa como um parâmetro ali dentro, e ele te coloca o resultado em um array associativo, fica a opção aí de você conseguir executar, por exemplo, procedures, triggers, ou até criar algum tipo de erro personalizado aí no seu banco, e eu quero que esse erro seja mostrado, porque eu quero tratar isso para o cliente. Você consegue fazer isso usando a SC Lookup. Porém, a ideia aqui seria o seguinte, você não consegue, usando a SC Lookup, pegar erros do banco. Por exemplo, um erro que o banco gerou lá, que não foi o seu, de uma procedure, e colocar isso para a amostra. Você não consegue. Então, aqui, nessa blank, eu coloquei um códigozinho aqui bem tranquilo, menos de 22 linhas, tirando aqui os rochetes e tal, que a ideia é você chamar a classe interna aqui, que está sendo trabalhada dentro do script case, que é uma classe que executa realmente as cláusulas SQL do ambiente, e usar ela para pegar a mensagem de erro que o banco vai colocar para você. Então, aqui eu estou passando o SQL que vai funcionar, essa tabela existe, essa tabela shippers aqui, eu estou fazendo uma alteração nesse ship ID no phone, ou seja, vai para 122, que no caso vai, 123, perdão, que no caso vai ser alterado lá. Isso aqui funciona, não tem erro aqui. A ideia que eu quero mostrar para vocês é executar esse segundo SQL que está na linha 2, que vai trazer um erro. E qual o erro seria? Erro de coluna inválida, porque o nome da coluna eu coloquei uma letra A aqui no final dela. Então, essa coluna não existe, ele vai me retornar um erro. Ah, João, mas isso aí retornaria um erro normalmente no script case. Retornaria. Mas não ia retornar um erro do banco. Ia retornar um erro interno da classe que está chamando a função para executar essa query. Então, a ideia aqui é para mostrar para vocês que você consegue pegar esse erro que está vindo do banco e tratar ele ou fazer alguma coisa do tipo. Então, beleza. Peguei esse SQL, coloquei dentro dessa variável, chamei a classe, isso aqui é muito importante, estou passando esse mm_select, que é justamente o meu SQL aqui de cima, executo ele, se vier a cláusula aqui dentro falso, né, que aqui eu estou testando um objeto, não o valor dele, se o objeto vir como falso, eu consegui capturar o erro. Capturo o erro fazendo essa jogada aqui da variável, chamando de novo essa classe DB, que é a mesma classe que eu chamo aqui na linha 6, e chamo essa função erro message. Ela que traz o erro que está sendo executado ali da query. Pego esse erro e coloco um ecozinho aqui simples. Essa linha 3 aqui é só para eu quebrar a linha. E a linha 14, um rollback aí para eu não persistir essa informação no banco. Eu já paro ali. Caso aconteça o erro, eu não faço o meu update. Que no caso ele não ia acontecer de nenhuma forma, né? Pois a cláusula foi escrita com erro. Eu vou colocar só um eco aqui, que eu não coloquei. Vou dizer aqui, executado. Ponto e vírgula, e vou salvar. Bem, essa cláusula não tem erro, então a ideia é que realmente seja mostrado a opção para a gente de executado. Agora, deixa eu diminuir aqui. Eu vou comentar essa linha 1 e vou descomentar a minha linha 2. Lembrando, tem um erro aqui, tá? Proposital, eu coloquei a letra A aqui. Essa coluna não existe. Então, se eu não tivesse executando essa query, ela ia me dar outro tipo de erro. Mas a gente passa aí mais para frente para mostrar isso. Vou executar a minha aplicação e aqui está. Esse primeiro erro aqui foi o erro que eu consegui pegar utilizando a classe interna do script case. Perceba que esse fatal erro que deu aqui, ele deu um rollback aqui meio doido e tal, mas
não tem problema. A questão é, esse erro aqui de baixo é o erro que o script case gerou para a gente. Ele realmente não diz qual é o tipo de erro que aconteceu no banco. Ele só diz, olha, na linha 2292, que é justamente a linha que eu estou executando esse rollback, teve algum problema aí, mas eu não sei. Não sei se foi problema de coluna, não sei se foi algum problema de conexão, não sei. Bem, teve algum erro aí. A ideia é que aqui em cima é que está a tratativa do teu erro. Então você consegue pegar determinados erros utilizando isso. Então aí é uma boa opção para quem quer pegar aí erros do teu SQL, tratar eles ou informar alguma coisa para o cliente com base nisso. Ó, quem quiser esse código, não tem problema, a gente vai colocar aí anexado junto com o vídeo, para vocês testarem aí na máquina de vocês e verem outras opções. Mas essa é a ideia.